nós vamos aprender um pouco a respeito do momento em que Jesus voltou ao jardim. De volta ao jardim era, na verdade, aí uma referência, né, ao momento em que Jesus Cristo ele voltou ao jardim, porque lá atrás, lá no início, no Éden, ele já havia estado no jardim com os seus os seres humanos criados, e ali o pecado entrou. Agora, 4.000 anos depois, Jesus ele está em outro jardim, um jardim todo destruído pelo pecado, pelo mal, mas Jesus Cristo, ele vence. Ouça agora o pastor Gilson Brito. Compartilhe a live aí com mais pessoas, curte a live aí para que mais pessoas possam ter acesso. Bênçãos de Deus sobre você e a sua família. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje, de volta ao jardim. Chegamos ao Evangelho de João, capítulo 18. Eu quero ler para nossa reflexão os primeiros 2 versos. Está escrito assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Sim. Após celebrarem a ceia, ter proferido palavras de despedida e feito uma linda oração, Jesus e os discípulos dirigiram-se ao jardim do Getsêmani. Saíram pelas portas da cidade, baixaram pelo vale íngreme e cruzaram o canal da corrente Cedron. Todos os cordeiros que eram sacrificados no templo, o sangue era derramado sobre o altar como oferta a Deus. A quantidade de cordeiros sacrificados era imensa. Podemos imaginar o que seriam os pátios do templo quando se vertia todo o sangue destas ovelhas sobre o altar. Havia um canal pelo qual o sangue escorria até o pequeno riacho Cedron. Quando Jesus cruzou esse riacho, que certamente ainda estava vermelho com o sangue dos cordeiros sacrificados, certamente o Salvador vislumbrou de maneira clara seu próprio sacrifício. Imagino. O Senhor se dirigiu juntamente com seus discípulos a um jardim horas antes de ser crucificado. Por que um jardim? Esse era um lugar costumeiro de oração. Jesus frequentava ali com seus amigos para orar e estar em comunhão com o Pai. Na verdade, o jardim foi a primeira morada do ser humano, sua primeira casa, o lugar onde tudo começou. A alegria do primeiro amor e a tristeza da perda. O lugar do encontro e também do desencontro. O encontro do Criador com a criatura, do homem com a mulher, e também o lugar da separação. Separação do homem em relação ao seu Deus. Foi o lugar onde as flores abriram espaço para os espinhos, onde a alegria abriu caminho para a dor, onde o amor deu lugar ao egoísmo, desculpas, ao medo e à fuga. Deus colocou Adão e Eva em um jardim chamado Éden, que significa lugar de delícias. Ali onde podiam conversar face a face com o próprio Deus. Agora, depois de aproximadamente 4.000 anos, o Criador se encontra novamente num jardim. Mas esse jardim era diferente. Em vez de lugar de delícias, ele se chamava Getsêmani. A palavra hebraica Getsêmani quer dizer prensa de óleo ou prensa de azeite. Lugar onde havia muitas oliveiras e onde se fazia prensagem das azeitonas. Nesse dia, porém, não eram as azeitonas que estavam sendo esmagadas no Getsêmani, mas o próprio Filho de Deus. Felizmente, Cristo resistiu à pressão e insinuações do inimigo e saiu-se vencedor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice,
Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, verso 39. Esta foi a sua humanidade tentava recuar diante do último sacrifício. No entanto, Jesus confiou na direção e no controle do Pai. Ele estava submisso ao plano que tinha arquitetado desde a fundação do mundo. A angústia, o sofrimento de Jesus, o fato de ter se feito maldição por nós, se transformou numa grande bênção. Ele é especialista em transformar dores em bênçãos. No Getsemane, a taça de amarguras tremia-lhe na mão. Ele podia, naquele momento, ter enxugado o suor de sangue da fronte, abandonado a raça criminosa para que perecesse em sua maldade. Houvesse ele feito isso, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida, e em seu último alento clamou: está consumado, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Confirmou-se a promessa de libertação feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi agora então estabelecido. Porque Jesus foi ao jardim do Getsemane e não recuou diante do seu batismo de sangue, porque ele avançou até a morte de cruz. Podemos ter a certeza de que um dia voltaremos ao jardim, voltaremos ao paraíso, porque Amém. Deus fará novas todas as coisas. Bendito Jesus, bendito Salvador. Creia nele, receba-o como seu Salvador pessoal e declare isto para Deus e para o mundo. A Bíblia, ela fala, né, de dois momentos diferentes dos jardins. Um grande conflito no jardim do Éden, lá no passado, e um outro conflito que se deu aqui no jardim do Getsemane. Esse jardim era um lugar costumeiro que Jesus costumava estar, né, em oração e estando ali com os apóstolos. A Bíblia diz que ele, de fato, estava precisando muito naquele momento. Mas então os apóstolos, eles, em algum momento, quando Jesus pediu que eles orassem, eles dormiram. E então Pedro, né, e os apóstolos que deveriam estar vigiando e orando ali junto com o mestre, não estavam se preparando para o que viria depois. Mas, de fato, é que Jesus, ele pisou nesse jardim assim, já destruído pelo pecado, mas que mostra a vitória que Cristo terá sobre o mal. É interessante que lá no Jardim do Éden, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ler o seguinte, que Deus disse assim, não comam do fruto que está ali no meio do jardim, porque certamente morrerão. Foi o que Deus disse. Mas a serpente veio e falou, olha, vocês podem comer. Deus não quer que vocês comam porque ele não quer que vocês sejam como ele. E aí então ele enganou o casal. Então naquele momento ali a derrota da humanidade começou. Mas passou um tempo, né? 4.000 anos se passaram até chegar esse momento aqui. E quando você lê aqui o Evangelho de João, no capítulo 18, quando Judas chega com a turba, né, que vem para prender Jesus, ele pergunta assim, a quem buscais? E aí então o pessoal que estava ali para prendê-lo falou assim, nós buscamos a Jesus de Nazaré.
E aí então diz o texto que Jesus fala assim, eu sou eu. E então quando ele fala isso, aquele exército todo que foi para prendê-lo caiu por terra. É como se algo sobrenatural, na verdade, acontecesse naquele momento ali. Porque todos caíram por terra. Aí depois levantaram e de novo Jesus falou, aqui vocês estão procurando. E aí então eles falam, nós buscamos a Jesus de Nazaré. E aí então Jesus fala assim, já vos disse que sou eu. Então se é a mim que buscais, deixam ir esses. E a partir daquele momento ali os discípulos abandonaram Jesus. Mas é importante você pensar o seguinte, Jesus, ele, naquele momento, não estava pensando nele, ele estava pensando na humanidade, na vitória que a humanidade teria através da sua morte, porque na verdade todo o sacrifício de Cristo passa aí, né, por um processo onde ele iria destruir, ele vai, no caso, destruir para sempre todo o mal. Mas lá na cruz ele garantiria essa vitória, como de fato ele garantiu. E ali naquele momento Satanás estava dizendo, antes lá no jardim do Getsemane, olha, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você vai morrer por esses pecadores, seres humanos que não querem conta com você. Jesus tinha conflitos naquele momento de pensamentos para que ele desistisse do plano de salvação. Louvamos-te, Senhor, pela certeza de que um dia voltaremos ao jardim. Um dia tu farás novas todas as coisas. E porque nosso Senhor Jesus sofreu e morreu por nós. Amém. Mas também porque ele ressuscitou, intercede no santuário celestial e voltará para nos buscar, nós podemos ter a certeza de que verdadeiramente estaremos juntos uns com os outros e todos para sempre com o Senhor. Por isso nós glorificamos o teu nome, seja o nome em Jesus do Senhor. Cristo. Amém. Vai curtindo a live aí, compartilhando com amigos aí, que nós vamos falar agora para o público que está em casa. Vamos Uma bênção de Deus bater, para você alcançar e mais sua pessoas aí. Que E o assim Senhor te chegar abençoe e te guarde. a um bom O número Senhor de faça pessoas aqui resplandecer no o seu TikTok. rosto sobre ti E agora e eu não tenha estou só misericórdia falando de ti. com você, Que o eu Senhor estou falando sobre também ti com o levante público que o está seu em casa. rosto e te dê a paz. E aí vamos ter acesso, mais pessoas têm acesso a essa mensagem de agora. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hora certa, vamos ver que horas são. 9h22. O tempo está passando, hein? Nós temos aí alguns minutos para fazer uma breve meditação, fazer uma oração também. Você ouviu aí o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Nós estamos meditando esses dias sobre a vida e morte de Jesus. Falamos bastante sobre a ceia nos programas passados. Agora eu quero entrar com você nesse ponto aqui do capítulo 18. A partir do capítulo 18, nós vamos nos aprofundar mais a partir de hoje. Aqui no capítulo 18 de João, começa a contar, né, que Jesus ele foi para o jardim do Getsemane. João 18, verso 1 e 2 diz assim, tendo dito essas palavras, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus havia estado ali muitas vezes com seus discípulos. Olha que interessante. Jesus ele foi para um jardim
orar depois que ele participou da ceia com os discípulos. É interessante que o Evangelho de Mateus relata que Jesus ele soou gotas de sangue naquele jardim. Mas, veja bem, eu quero voltar com você a um outro jardim onde teve um outro momento na história da humanidade, algo acontecendo. Vamos fazer uma comparação com esse texto aqui. Veja, antes da sua crucificação, Jesus esteve lá no jardim do Getsêmani. Mas, no livro de Gênesis, no capítulo 2, menciona um jardim que é muito falado na Bíblia, assim, muito conhecido pela história sagrada. Gênesis 2, verso 15, está escrito assim, ó. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Estou lendo com você esse texto, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, eu voltei 4.000 anos antes a um outro jardim que aconteceu algo. Deus criou Adão e Eva, o jardim era perfeito, tudo era perfeito. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito. Mas então, aqui Deus dá uma ordem, e esta ordem é: você não deve comer da árvore que está no meio do jardim. Por que Deus falou isso? Será que Deus não queria que eles comessem daquele fruto? O que de fato tinha ali? No Jardim do Éden foi plantado uma árvore que servia como uma pedra de toque. E o que é isso? O teste. Porque o ser humano foi criado livre para obedecer a Deus ou escolher desobedecê-lo. Adão e Eva tiveram essa árvore no Jardim do Éden como ali um teste para eles escolher servir a Deus ou então não servi-lo. Aí então, quando Deus fala assim, ó, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, ele está dizendo, ó, pode comer de todas as árvores, menos da que está no meio do jardim. E ele disse, ó, certamente morrerás. Agora, no capítulo 3, menciona, né, que a serpente era mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Estou lendo Gênesis 3, verso 1. E a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o diálogo da serpente. E a serpente fala, a mulher responde à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele disse Deus, não comereis, nem tocarei nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí o verso 6 fala assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui está relatando o triste relato do pecado, a entrada do pecado. Adão e Eva não conheciam o pecado, não conheciam o mal até esse momento aqui. A serpente vem e fala para Adão e Eva, olha, vocês podem comer da árvore. Deus, ele disse isso porque, na verdade, ele não quer que você seja como Deus, como ele. Aqui está uma mentira, né? 2 mentiras que foram contadas nesse texto aqui. Primeiro, é certo que não morrereis. A Bíblia diz que o homem morre. Então, a primeira mentira, o homem não morre. Segunda mentira, sereis como Deus.
Por quê? Porque esses sereis como Deus aqui era mentira, porque eles já eram como Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, nenhum ser humano tem capacidade, tem o mesmo poder e autoridade que Deus. Mas Adão e Eva, eles foram criados à sua imagem e semelhança. Por isso já eram como Deus. Foram enganados. Aí então, quando eles comeram, eles viram a tragédia que eles causaram. Aí então, quando você viaja de novo, agora voltando lá para João capítulo 18, 4.000 anos depois, nós voltamos para a história do jardim do Getsemane. Lá no Getsemane aconteceu o quê? Veja, aqui no capítulo 18 de João, relata que Jesus ele estava com os discípulos no jardim do Getsemane, e então Judas chegou com a escolta para prendê-lo. E olha só o que está escrito no verso 4, no verso 3, Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes dos judeus e alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas e tochas. Sabendo, pois, Jesus que as coisas que sobre ele estavam para vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. E então ele disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhe Jesus: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. E então ele lhes disse, Jesus disse: já vos declarei que sou eu, se é a mim que buscais, deixais ir estes. Olha que interessante. Lá no Jardim do Éden, a serpente falou e enganou Eva. Agora aqui, no Jardim do Getsemane, Jesus Cristo fala e joga por terra todo o plano que estava sendo arquitetado contra ele. Veja, quando Jesus Cristo ele pergunta a quem buscais, que os homens respondem: sou eu, que os homens respondem a Jesus o Nazareno, ele fala: sou eu, aí então cai todos por terra naquele momento. O que eu quero dizer para você nesse momento é que a palavra de Deus tem poder para destruir o plano de Satanás na sua vida. Porque aqui no Jardim do Éden houve uma aparente derrota. Adão e Eva cederam para o mal, eles deixaram com que o mal entrasse no mundo. Deus não deixaria com que o mundo ficasse desse jeito como está. Por isso ele enviou Jesus Cristo. E aqui nesse texto de João 18 dá para você entender que Deus tem poder, ele tem autoridade para destruir os planos de Satanás na sua vida. Porque nesse momento, quando Jesus fala: eu sou, todos caem por terra. Agora imagina até o próprio Satanás caindo por terra naquele momento. Mas aqui Jesus ele não foi embora, não se libertou, não fugiu, porque de fato ele veio para esta missão. Mas aqui no Evangelho de Mateus, quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, conta algo que aconteceu antes da chegada dessa turba que eu estou mencionando. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 26, no verso 36. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Veja só o que está escrito aqui, São palavras que Jesus falou antes desse momento que Judas chegou com a turba. Aqui diz assim, Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo a Pedro, Tiago e os dois filhos a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que no caso eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Agora, olha só o que diz o verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. E aí vem aquele relato de João 18 que eu acabei de ler para você. Mas veja bem, Jesus ele foi para o jardim do Getsemane e lá ele passou por um momento difícil. O que de fato aconteceu aqui? Era que Jesus ele estava a algumas horas da sua crucificação, da sua morte. E então, por isso ele resolveu ir para o jardim orar, e ele escolheu ali Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos de sua ali mais à proximidade, né? E a Bíblia diz que Jesus disse para eles: ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. É uma tristeza mortal que Jesus estava sentindo naquele momento. E por que isso estava se passando por Jesus? Como eu disse, ele estava a algumas horas da crucificação. E naquele momento, Satanás estava tentando fazer com que Cristo desistisse do seu plano. Assim como lá no Jardim do Éden, ele tentou Adão e Eva para que caíssem em pecado, aqui no Jardim do Getsemane, Satanás estava tentando fazer Cristo desistir. Olha, você vai morrer por seres humanos que não querem nada com você? Você vai morrer por pessoas que maltratam você, que não te valorizam? Não vai valer a pena. Então, Cristo estava já sentindo um